Se você quer saber sobre alinhamento de direção e balanceamento de rodas, fique nesse vídeo. Roda a vinheta, produção! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todo mundo esteja passando bem. E voltamos aqui para mais um vídeo nesse canal e trouxemos novamente para vocês Rogério Correia aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre alinhamento de direção e balanceamento de rodas. Será que o senhor poderia falar um pouquinho para a gente referente a isso? Claro que sim, ué. Estamos aqui para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alinhamento de direção, as pessoas deveriam entender um pouco melhor sobre isso, até mesmo quando compram os veículos, né? Porque através do alinhamento de direção é que costuma se detectar até as avarias de todas as peças da suspensão do veículo. É de suma importância para a estabilidade, para a segurança e para manter as peças do veículo também, que fazem parte de todo o conjunto de suspensão, trabalhando em uma condição adequada, né? Porque o alinhamento de suspensão também é o responsável pelos desgastes dos pneus, né? Já viu os pneus gastando mais de um lado do que do outro, né? Pneus tendo desgastes excessivos. A direção do veículo, né? As rodas, no caso, ela tem um ângulo que precisa ser mantido para que esse veículo possa manter uma estabilidade adequada. E não são iguais, né, esses ângulos propostos para todos os veículos. São feitos testes, são feitos diversos estudos, né, para que cada carro, de acordo com o peso, de acordo com o desempenho do carro, de acordo com a estrutura, né, composta pela própria suspensão, é criada uma medida específica para cada veículo, cada direção, e assim, né, nos alinhamentos, nas casas de alinhamento, dos centros automotivos, os próprios alinhadores, eles têm essa medida já especificada pela fábrica, né? Então, existem carros, por exemplo, que é uma curiosidade bem interessante, os carros que têm tração dianteira, eles trabalham com uma convergência, né? Ou seja, né, as rodas elas trabalham um pouquinho abertas na frente, porque quando o carro traciona, a tendência é fazer o fechamento, né? Então, quando você alinha o carro, ele vai ficar pouquíssimo, né? Quase imperceptível, mas um pouquinho ele vai trabalhar com as suas rodas, né? No caso divergentes, né? Ou seja, mais abertas, para que quando ele comece a tracionar, a intenção, né, da tração da roda vai fazer com que ela converja naturalmente, né? Quando ela vem a convergir, ela vai trabalhar na maioria do tempo dentro de uma média adequada, né? O mais próximo possível de zero. E os carros que têm tração traseira funcionam ao contrário, né? Eles trabalham um pouquinho fechado, porque como a tração é traseira, quando o carro começa a andar, a tendência é essas rodas elas se abrirem naturalmente, né? Então elas vão criar, no caso, uma divergência, né? Ou seja, elas vão abrir naturalmente, e isso é coisas bem milimétricas, né? Mas fazem toda a diferença no desgaste correto dos pneus do carro também. Além dessa questão da convergência ou divergência, você também tem a cambagem, né? Que é a inclinação das rodas, né? A inclinação das rodas também vai determinar o desgaste dos pneus e também a estabilidade do veículo. Alguns veículos eles têm essa regulagem de cambagem já proposto pela própria fábrica, outros já não têm. Então, quando não existe essa regulagem, né, para que seja feita através dos ferramentais propostos, esses carros precisam passar por um alinhamento técnico, né? Esses alinhamentos técnicos também existem lojas que são especializadas, que fazem esse trabalho, né, através dos ciborgues, através das ferramentas desenvolvidas, para que essa roda, né, ou essa manga de eixo, ela possa trabalhar na posição adequada novamente, né, vindo desenvolver aí o trabalho de acordo com o necessário especificado pela fábrica. Além da cambagem, da convergência, nós temos também o caster, né? O caster seria a diferença entre a roda no ponto central dela, ou mais para trás ou mais para frente. Às vezes a gente pega um buraco muito grande, né? Passa por uma situação onde houve um atrito muito forte,
e essa roda do veículo acaba vindo mais para trás ou indo mais para frente, dependendo da situação. Quando acontece isso também, alguns veículos existem essa regulagem também proposta pela fábrica, ou eles também precisam ser encaminhados para o alinhamento técnico para que possa ser feito o ajuste, né, através das longarinas, através até da própria bandeja do veículo, né, que pode também, né, estar torta, né? Às vezes só de trocar a bandeja a gente já regula todo esse conjunto, né, porque às vezes o buraco que pega, o impacto que sofre, dentro do conjunto longarina, né, e bandeja, a longarina ela é mais resistente que a bandeja. Então, assim, muitas vezes a consequência do impacto ela vai se desenvolver, né, na torção da bandeja, né, mantendo a longarina numa condição original, adequada. Esse seria o ideal, tá? Aí você vai lá e faz a substituição dessa bandeja e resolve todo o problema, porque quando você colocar uma bandeja que o gabarito, né, cujo gabarito dela esteja de acordo com o necessário, todas as medidas já irão voltar para o formato original, né? Então é sempre adequado a gente levar até um profissional, pedir para que ele faça uma avaliação, né? Se for o caso, né, até mesmo tirar as bandejas, né? Acontece muito conosco de as pessoas tirarem a bandeja do carro só para conferir também o gabarito, né? Nós temos como conferir o gabarito dessa bandeja, ou por amostragem de uma outra bandeja também, ou por pontos, né, de fixação com as medidas ideais, e a gente conseguir também fazer com que a pessoa consiga saber se o problema está realmente na bandeja ou possa estar na longarina, né? Porque às vezes a bandeja já foi até trocada e o problema se manteve. Com relação ao alinhamento de direção, basicamente é isso, né? Existem outros tipos de alinhamento também. Muitos veículos também têm alinhamento na parte traseira, no eixo traseiro, né? Ou no conjunto de suspensão traseira, porque existem carros que têm suspensão com eixo traseiro, né, ou com molas helicoidais. Temos carros também que temos feixes de mola, temos carros também que têm suspensão independente nas traseiras, né? Então cada veículo vai ter uma característica, alguns terão regulagem, né, por opção da fábrica e outros não, né? Mas é muito importante que as rodas traseiras também estejam com alinhamento em dia, né, para que a gente possa aí ter uma dirigibilidade adequada no veículo. Com relação ao balanceamento de rodas, muitas pessoas confundem, né? Estão na estrada com o carro e veem aquela trepidação, né? De repente você chega a uma velocidade de 80, 90 km por hora, aquele volante começa a trepidar muito intensamente, né? E acaba criando um incômodo muito grande também. E muita gente acha que aquilo é alinhamento, mas não. Aquilo é balanceamento de rodas. O balanceamento de rodas normalmente vai trazer essa consequência em determinadas velocidades que você anda com o carro. Às vezes essa trepidação ela pode vir a 40 por hora, pode vir a 60 por hora, pode vir a 80 por hora, pode vir a 100 ou 120 por hora e ficar só naquele período, né? Uns 5 km acima, 5 km abaixo, e depois ela parar também. Isso acontece porque o balanceamento de rodas está ligado à divisão de peso, né, ideal em todo o diâmetro da roda. Ou seja, se a roda estiver amassada, se a roda estiver com algum desgaste, se tiver até na sua própria fabricação, né, a composição do material que ela foi feita, né, não estiver exatamente, né, milimetricamente dividida, né, e por igual, quando você cria essa circunferência, né, e você vai criar esse giro, ela vai desenvolver, na verdade, né, essa vibração por conta dessa diferença de peso. Então, quando você balanceia a roda do carro, ela vai criar a necessidade de você equiparar a falta do peso naquele determinado ponto. Existem também dois tipos de alinhamento. Hoje, o mais comum é essas máquinas, né, que você tira a roda do carro, encaixa lá na máquina de balanceamento e ela começa a girar automaticamente, né, o computador que está envolvido ali, que está conectado, ele vai te mostrar o ponto, né, e a quantidade de peso que você precisa colocar naquele determinado local. Então hoje, aí você tem aqueles chumbos que são batidos, né, você pega um martelinho e bate, ele encaixa, né, na roda, ou você tem aqueles chumbos colados que são utilizados mais para rodas de liga leve.
Essa diferença também pode estar no pneu, né? Às vezes o pneu também, a pessoa dá uma freada muito forte, cria um desgaste diferente no pneu, já dá uma diferença também de peso da parte de cima do pneu para a parte de baixo do pneu. São coisas muito sublimes que criam essa diferença no balanceamento das rodas dos carros, né? E realmente causa um grande incômodo e é uma coisa bastante simples para que possa ser resolvida, né? Através de um profissional, através de uma empresa, né? De confiança de cada um dos senhores também. Além desse tipo de balanceamento, antigamente nós tínhamos o balanceamento local, né? Que hoje é pouquíssimo utilizado. Eu já tive isso em uma loja que foi de minha propriedade também. Nós fazíamos também esse balanceamento local, porque ele, na verdade, ele balanceava todo o conjunto, desde o semi-eixo, né, até a homocinética e chegando ao cubo de roda, chegando às rodas e fazendo aí um trabalho mais minucioso com relação ao balanceamento, né? Tanto que muitas pessoas elas não conseguiam encontrar o resultado necessário através do balanceamento de coluna e acabavam levando para que a gente pudesse, né, fazer esse balanceamento local. Hoje em dia, por ser mais difícil, mais trabalhoso, as pessoas acabaram optando, né, pelos balanceamentos de coluna, que é muito mais prático e faz com que o resultado seja satisfatório na maioria, né, das vezes. E isso é alinhamento de direção e balanceamento de rodas. Ligado ainda a alinhamento, nós temos também casos extremos, né, de veículos que sofrem acidentes, que entortam longarina, colidem, né, com outros veículos, ou em situações onde o carro fica realmente, né, com uma condição inapropriada para que possa ser conduzido. Então esses veículos também eles precisam ser levados até uma empresa que possa fazer o alinhamento das longarinas, né, criando aí a condição da suspensão ser montada também e esse carro poder rodar em segurança. Esse seria o caso mais extremo com relação ao alinhamento. É isso aí, eu acho. Entendi. Muito bom. E quando a gente troca as peças de suspensão, é importante fazer o alinhamento, o balanceamento? Sem dúvida nenhuma. O balanceamento, ele mais necessariamente deve ser feito quando você troca um pneu, ou quando você pega um buraco, ou quando você sente realmente nessa trepidação da direção nas estradas, né? Então, assim, é muito fácil da gente entender se é necessário ou não. Quando a gente roda com o carro e você não está sentindo nenhuma trepidação, eu acho que poderia ser descartada essa necessidade. Agora, se forem desmontar o pneu, se forem trocar o pneu, se forem mexer na roda, se entortar a roda, certeza que o balanceamento será muito bem-vindo e muito necessário. Com relação ao alinhamento de direção, sempre que você for fazer qualquer substituição de peça na suspensão, é extremamente necessário, pelo menos, conferir a medida do alinhamento. Por quê? Muitas vezes você fala assim, eu vou trocar só um pivô, eu vou trocar só uma bieleta, uma bucha, né? Só que assim, às vezes, na hora de desmontar as peças e montá-las novamente, existe ali um coeficiente muito pequeno, né, de deslocamento dos parafusos. E às vezes esse deslocamento pequeno de um parafuso que você mexe, que você troca ou que você solta, né, para poder substituir, ele cria ali uma descompensação, né, no conjunto total. É que nem se eu tivesse um eixo nessa posição, né, se eu tirar 1 milímetro aqui, não vai me representar em nada, mas se eu tirar 1 milímetro aqui, né, aqui talvez eu tire 10, né, eu tire, né, depende disso aí, precisa ser feito um cálculo para poder dizer exatamente qual vai ser o deslocamento. Mas quando eu tenho um deslocamento no eixo ou na base, né, o resultado que ele vai dar no ponto final, talvez onde ele represente, né, a sua desenvoltura, onde sofre realmente o impacto, possa trazer realmente grande diferença. E a gente acaba perdendo muitas coisas, né? A principal delas é que o desgaste do pneu se torna muito mais rápido. Então, muitas vezes, por economizar para conferir o alinhamento, a gente acaba perdendo 2 pneus dianteiros, né? Então, o alinhamento hoje, eu não sei, por volta 120, né, mais ou menos aí uma média do valor do alinhamento.
E 2 pneus a gente está falando de quase R$1.000 aí, dependendo do veículo, né? Também estou chutando uma média, não estou criando um critério, mas às vezes é uma economia tola que vai te trazer prejuízos futuros, né? Então é sempre muito importante a gente conferir pelo menos, né? Se tiver fora, o alinhador vai fazer o trabalho dele, né? E colocar a medida ideal. E se estiver correto, talvez ele possa te cobrar até um pouco menos, ou não sei, aí vai depender da afinidade com cada um, né? Então tá bom, acho que é isso, né, que a gente tinha pra falar no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, tá bom? Estamos aí à sua disposição e muito obrigada pela sua presença e participação. Obrigado. Tchau! Yeah.